Iniciamos, semana passada, a nova série de mensagens, 10 palavras de vida. E eu recomendo fortemente, pastoralmente, às ovelhas desse aprisco, aos membros e frequentadores desta igreja, que não estavam no último domingo, que não ouviram, que ouçam a mensagem introdutória a esta série. E ela serve, reflitam, meditem também, há um material dos GCs, que a gente usa nos GCs, também está disponível para vocês no aplicativo da igreja. Se que alguém tem dificuldade, não quiser, eu posso mandar também lá no grupo, vou mandar. Tem perguntas, tem respostas, textos bíblicos para que a gente medite, se aprofunde na palavra, e também uma sugestão de devocional, aí, um tempinho de 5, 10 minutos que você vai ter para meditar e deixar Deus continuar falando ao seu coração. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Eu vou convidar o Guilherme aqui à frente para fazer a leitura do texto. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Paz, irmãos, boa noite. Então, Êxodo do capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si mesmo espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, seu Deus, seu Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim, você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, mais uma vez clamamos porque dependemos da Tua graça, do Teu agir. Queremos levar cativo o nosso pensamento ao Senhor. Continue ministrando em nosso meio, abrindo o nosso entendimento, cavocando, ó Pai amado, em nossos corações, para que nós possamos responder aquilo que Tu tem também nos chamado, falado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, os 10 mandamentos, e no versículo 3 ele diz: não tenham outros deuses além de mim. É possível ter outros deuses? Será que é possível? Ainda há muita gente que acredita que o mundo espiritual é repleto de deuses de diversos tipos, características, obrigado, querida, e poderes diferentes.
Mas há um número muito grande de pessoas que não acreditam em outros deuses. Ainda mais quem é criado numa cultura cristã vai acreditar que há só um Deus, alguma força sobrenatural poderosa, mas não diversos deuses para tudo que é tipo de coisa, de plantação, de vida. Mas se outros deuses que competem com o nosso Deus não existem, por que Deus proíbe que tenhamos outros deuses? Os irmãos vão entregar para vocês um post-it nesse momento, os assistentes de palco. Você guarda esse post-it, que vai ser útil mais para o final. Talvez aí. Você não vai precisar escrever nada para mim, você não vai ler nada, é para você. Guarda aí. Depois a gente continua. Por que será então que Deus diz para não ter outros deuses, se outros deuses não existem? O povo hebreu, ele chegou no Egito como uma família. Lembra, semana passada eu contei, eles chegaram no Egito com um grupo de 70 pessoas, 70 e poucas pessoas, era uma família ali. Uma família que adorava ao Senhor, Yahvé, Yahweh, o nome de Deus ao qual ele se revela a Moisés lá na sarça. Mas o povo hebreu, essa multidão, se formou dentro do Egito. Eles cresceram e se tornaram uma multidão de mais de 600 mil pessoas dentro do Egito. Cresceram ali, passaram gerações e gerações até se tornarem um grande povo, dentro de uma cultura onde eles tinham a crença em muitos deuses, o que era comum a muitos povos naquela época. Então, quase aí. O povo hebreu, então, ele se formou como nação, como povo, deixando de ser um clã, de uma família, um grupinho ali, dentro dessa cultura durante séculos, dentro de um sistema politeísta, com muitos deuses. E este primeiro mandamento, ele vem como uma base para a vida que os israelitas, os hebreus, vão ter. Eles estão saindo de um lugar com a crença de vários deuses, sem um sistema religioso deles, apenas com a fé passada de pai para filho, a tradição oral. E eles estão indo para a terra de Canaã, que Deus prometeu para eles, uma terra que está povoada por outros povos que também cultuam a diversos deuses. Então eles poderiam chegar lá e se familiarizar com aquele sistema, muito parecido com o Egito, e acabar, a chance deles misturarem aquela crença com a vida deles era muito alta. Tanto foi o que aconteceu depois. Mas Deus começa exigindo aqui o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, a adoração exclusiva. Mas não porque ele deve ser o primeiro Deus, o maior entre os outros que devem ser secundários. Não é disso que se trata o primeiro mandamento, é sobre adoração exclusiva. Quando Deus escolhe Abraão, faz uma promessa para ele de ser uma grande nação, se revela a eles, ele não está interessado em ser reconhecido como uma divindade forte. Eu quero que vocês me reconheçam como a mais forte das outras divindades, a mais poderosa, que ganhou uma luta de 10 rounds no Egito. Não é esse o interesse. Ser reconhecido como um Deus forte e poderoso não seria algo novo no mundo daqueles, não seria controverso. O que era controverso e que diferenciou os hebreus das outras nações era que o seu Deus exigia que somente ele fosse adorado como único Deus, com a exclusão da possibilidade de existir outros deuses na vida do seu povo. Por isso nós não devemos entender errado a expressão outros deuses além de mim. Eu esqueço que agora eu posso olhar lá e fico me virando aí. Estou me acostumando. Bênção. A primeira palavra de vida, o primeiro mandamento, não está sugerindo outros deuses. Deus não está afirmando apenas que ele quer ser o único Deus deles, mas que ele é o único Deus verdadeiro. Nenhum outro Deus deveria ser adorado, porque não existe outro Deus. Não adorem outros deuses, porque não existem outros deuses. Há somente um Deus, que se revela com o nome de Yahvé, aqui na Bíblia. E na sua Bíblia aparece Senhor, com as letras maiúsculas ali. É o nome dele. Não existem outros deuses.
Mas, no mundo da fantasia humana, não há limites para o número de deuses que a mente humana pode criar e que os seres humanos se dedicam, confiam e buscam. Esse também é o argumento de Paulo, séculos depois, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto sobre será que pode ou não pode comer comidas sacrificadas e consagrada aos deuses. E o povo estava na dúvida, se a gente comer essa comida aqui que foi dedicada aos deuses, vai fazer mal para a gente ou não pode? E Paulo está falando assim, gente, não faz diferença nenhuma, porque os outros deuses não existem, são rituais vãos, essa carne é carne e pronto. Não tem problema, mas ele vai recomendar o bom senso por causa do que as pessoas vão pensar ao você comer e participar daquilo, como se você estivesse se associando àquele ritual e misturando aquilo. Então, você tem que ter sabedoria e discernimento. Mas ele explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 8, ele nos diz, então, o que dizer quanto ao alimento oferecido aos ídolos? Bem, e ele aqui chega a ser irônico, todos nós sabemos que na verdade o ídolo não vale nada nesse mundo. Há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram a muitos deuses e senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Então, não há um poder de outro Deus. Não existem outras divindades realmente espirituais que batalham contra Deus, como divindades. Há inimigos de Deus. O diabo existe. O diabo é real. Satanás, o adversário de Deus. Um anjo que ele não é uma divindade. Ele é um anjo, uma criatura. Ele foi criado, se rebelou. E ele sim se opõe à vontade de Deus, como um adversário. Isso é real, mas não existem outras divindades. Então, mas que como o sincretismo, essa mistura, era um problema constante no povo que se criou dentro dessa crença, o povo era continuamente tentado a fazer da sua fé, da sua religião, o tipo de Deus e mais alguma coisa. Não, Deus e mais alguma coisa. Enquanto Deus já começa os mandamentos ensinando, somente eu. Ele já diz... mas o povo gostava de relacionamentos do tipo Deus mais alguma coisa. Mas Deus é do tipo ou. Ou é eu ou essa outra coisa. Não posso combinar com o e. O povo pensava, não, nós somos descendentes de Abraão, nós adoramos a Yahvé, e isso é ótimo, mas nós queremos também fazer alguns cultos para Baal, para Azerá. Nós queremos o Senhor, mas nós queremos também mais dinheiro. Nós queremos o Senhor, mas nós queremos esse Deus que nos dá o respeito social, que nos dá a garantia de colheita. Esse primeiro mandamento, ele requer de nós uma disposição e uma relação com Deus, na qual Ele seja o único objeto do nosso amor, o único capaz de satisfazer a nossa alma. Aquilo que Deus está exigindo nesse primeiro mandamento, meus irmãos, é uma lealdade exclusiva a Ele. Lealdade exclusiva. O comentarista bíblico Victor Hamilton, ele destaca algo importante nesse texto, nesse mandamento. Fala que é o único mandamento que ordena um relacionamento, não uma ação somente. Os outros 9 mandamentos, eles falam de ações que você deve ou não deve fazer, mas esse primeiro fala sobre como devemos nos relacionar com Deus, como o único Deus. E essa é a base para que os outros façam sentido. Não há espaço para um relacionamento com Deus, que se revela na Bíblia, que se revela a nós nessa palavra, por meio de Cristo Jesus e no poder do seu Espírito. Não há espaço para um relacionamento do tipo Deus e mais alguma coisa. Deus e algo mais na minha vida. O casamento é uma analogia muito interessante para o primeiro mandamento. Você não pode ter um relacionamento do tipo e com a sua esposa. Ou pode? Ou é comum? Ou todos aceitariam isso? Você pode até ter, mas não por muito tempo. Não vai durar. Imagine, mulher, esposa, que seu marido chega em casa e diga, eu vou usar o exemplo da Tafne aqui para não ninguém ficar aí com coisa atrás da orelha.
Tafne, olha só, não me interprete mal. Você também é muito especial para mim. Mas acontece que eu conheci outra pessoa. Conheci outra pessoa e despertou minhas afeições, e eu vou passar algum tempo com ela. Mas também vou passar muito tempo com você. Você é a primeira. Mas eu quero que você saiba que você pode até encontrá-la por aqui dentro de casa. E eu vou passar algumas noites com ela e algumas noites com você. Tá bom? Como ela reagiria? Ótimo, querido, que bom. Eu estou honrada em ainda ser a primeira na sua vida. Será? Não há espaço para um relacionamento do tipo E mais alguma coisa. É ou uma coisa ou outra. E é por isso que o Shema era tão fundamental para os israelitas. O que é a Shema? Shema é uma oração judaica, com base em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz assim: Shema Israel. Shema é o verbo hebraico para ouve. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essas são as primeiras palavras que um filho de um judeu ouve. Pega e fala no ouvido dessa criança: Shema Israel, e recita essa oração. O Shema chama o povo de Deus a escolher o Senhor como seu Deus e somente Ele. Essa fidelidade exclusiva requer que nós tenhamos um amor por Ele mais forte e único. De onde vai proceder o amor verdadeiro por outras coisas na vida? O amor verdadeiro de Deus para com seus filhos, saudável. O amor verdadeiro de Deus para com seu cônjuge. O amor verdadeiro de Deus para com a própria vida tem que vir através do amor unicamente primeiro a Deus. Diferenciado. Requer que nós o sirvamos e obedeçamos a Ele. Requer que todos os nossos atos de adoração e serviço sejam feitos a Ele. O que eu faço na igreja e fora da igreja, o que eu sirvo, é para Jesus. Requer que nós não sejamos negligentes na busca da nossa relação com Ele. Então tá, a Tafne vai ser a única exclusiva, mas nós não temos um relacionamento, nós não conversamos, nós não dormimos juntos. O amor sugere afeição, mas é também uma decisão. O amor sugere, ele tem essa afeição, esse lado, mas é uma decisão. Eu decido amar, ouvir, obedecer. Eu ouvi o testemunho de uma esposa que disse para o marido certa vez numa discussão sobre escolhas na vida. Eu ouvi alguém contando, que alguém disse, que alguém contou, e disse o seguinte, ela falou para o marido dela: nós amamos você e precisamos de você, mas nós amamos mais a Jesus e precisamos mais de Jesus. Falando isso para um marido meio indeciso sobre o relacionamento dele com Deus, que reflete na família. Lares onde as mulheres estão proferindo as palavras de Josué capítulo 24, versículo 15. Escolha hoje a quem você irá servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus pelas mulheres que batalham pelas suas famílias, que lutam pelas suas famílias diante do Senhor, lutam de joelho. Homens, lutem por suas famílias, escolham servir a Jesus, primeiramente e unicamente. O primeiro mandamento, ele é uma proibição da idolatria. Uma vez conversando com um ancião, um homem sábio, ele disse que o pior pecado é o pecado da idolatria. E é verdade. É verdade. Ele é o primeiro em mandamento. O primeiro mandamento. Por isso que a primeira palavra de vida é a condenação da idolatria. O pecado que quebra esse primeiro mandamento, o que é a idolatria, é atribuir a qualquer criatura a glória e honra que são devidas somente a Deus. Idolatria é você atribuir confiança, segurança e esperança a qualquer criatura, coisa, alguém que não seja a Jesus. Isso é idolatria. E não apenas por meio de palavras afirmadas, não apenas com o meu coração, não apenas com o meu joelho, não, mas eu não me dobro, não me prostro a ninguém.
Eu não canto para nenhuma outra divindade. Eu não falo nada. Minha boca é de Jesus, meu joelho é de Jesus, minha reza, minhas orações são para Jesus. Mas e o teu coração? A idolatria ela pode ser encontrada nos mais diferentes vícios, prazeres e alegrias dessa vida, que os seres humanos adquirem com o tempo. Bebida, entretenimento, trabalho, carros, filmes, animais, filhos, marido, esposa, dinheiro, igreja, palcos, performance, reconhecimento, medalhas, tudo isso pode se tornar algo com o qual você se apega de uma maneira excessiva, a qual você confia, a qual você depende, coisas terrenas, um apego que será percebido nas suas prioridades, será percebido nas suas ações e reações em relação a esse objeto, coisa, criatura que existe na tua vida. Por isso, se há algo na sua vida mais importante do que Deus, você tem sido um idólatra e está quebrando o primeiro mandamento de Deus. Se a falta de algo na sua vida, se imaginar alguma coisa que vai faltar na sua vida aqui, te traz ansiedade, medo, desespero, sentimento de morte, insegurança, raiva excessivas, tudo isso, então você está cometendo idolatria, pecando. Porque você não confia no que Deus te disse, na palavra de Deus, no amor dele por você. Você não confia nesse Deus que nos ama e que ele começa aqui, termina o capítulo 19 dizendo que ele nos libertou da escravidão do Egito, nos carregou como asas de águia. Proteção, cuidado, sustento vem do Senhor. Muitos vivem no pecado, no sofrimento, na angústia. Muitos vivem na insegurança da vida. Muitos vivem numa angústia interior, causados por não reconhecerem o Deus libertador, o Deus resgatador, que Ele tem muito mais garantias, satisfação e vida plena para nós do que nós podemos imaginar ou manipular nessa vida. Esse Deus se dá a conhecer em Cristo Jesus. Ele se revela em Cristo Jesus e somente por Ele. Deus desceu sobre o monte Sinai e disse: não tenham outros deuses além de mim. Muitos anos depois, cumprindo suas promessas, Ele desce novamente a um outro monte e fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam-no, obedeçam a Ele, sirvam a Ele. Mateus 17,15 diz isso. Após a encarnação de Jesus, Deus conosco, Emanuel, Jesus, o Cristo, o primeiro mandamento, ele significa para nós prestar a Cristo a adoração, a entrega, a confiança que somente Ele merece. Porque Ele é o único mediador entre os homens e Deus. 1 Timóteo 2,5, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala isso. É Jesus, é diante dele de quem todo joelho se dobrará, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente Ele, Filipenses capítulo 2. Isso quer dizer que se você não conhece Deus em Cristo Jesus, então você não conhece a Deus de fato. Para ir a Deus é somente por Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Lá em Gênesis capítulo 35, nós vemos algo interessante na casa de Jacó. Jacó, antes do capítulo 35, a gente entendeu um pouco do contexto. Lembram, Jacó é aquele enganador, usurpador, enganou seu irmão, saiu de casa e fugiu, e foi lá e tinha um tio mais malandro que ele trabalhou 14 anos para o seu tio para casar, casou com as duas filhas dele, levou Raquel e Lia, e tem aquela piadinha que Raquel não sabia ler e outra Lia, né? Lembram dessa? Por que
Ele casou, então, não vou contar. Mas então ele casou com as duas, e ele começou a prosperar, a trabalhar bastante, e a família cresceu, e aí Deus chama ele para voltar para Betel. Jacó, volte para Betel. E ele tem uma luta com Deus, ele passa por um confronto ali, o que nós atribuímos a uma conversão dele. Ele muda de nome, Jacó agora é chamado de Israel, aquele que lutou com Deus, conheceu o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Então ele tem, depois desse episódio, um reencontro com seu irmão. E ele está com medo de reencontrar o seu irmão, manda a mulher, as crianças na frente, para que se fosse guerra ele ia perceber. Até que ele encontra seu irmão, que corre para abraçá-lo, há uma restauração do relacionamento, há um perdão ali. E as coisas começam a se ajeitar na vida de Jacó. Mas Deus disse para ele, vá para Betel. E ele desobedece. Ele até disse para o seu irmão, não, vai na frente. Ele ficou meio desconfiado desse perdão do irmão. Vai na frente que eu vou indo logo atrás de você e a gente se encontra em tal lugar. E não se encontraram em tal lugar. Enganou o irmão de novo. Ele foi para outro lugar. Foi para Siquém. E ali ele habitou, mas ele não montou uma barraca. Vou ficar aqui por uns dias. Ele fixou residência lá. Começou a cultivar de novo, a criar em Siquém. Sendo que Deus já tinha chamado ele para ir para Betel. Aí ali ele vive uma desgraça na sua família. Sua filha é abusada. Os irmãos vão tirar satisfação. Acontece uma desgraça na cidade. Acontece um caos na vida dele. A vida começa a ficar um caos. Porque ele não obedeceu a ordem do Senhor. Vá para Betel. Mas no capítulo 35, ou lembrando antes aqui, antes de tudo isso, ele era um homem que já tinha feito um altar para Deus, já tinha sacrificado para Deus, estava dedicando a vida dele a Yahvé. Porém, desde sempre, o sacrifício não substitui a obediência. Sacrifício não substitui a obediência. Deus deixa claro isso na palavra dele. Se ralar, se quebrar, se sacrificar pela obra de Deus, vai mexer no seu orgulho, nas suas entranhas. Mas não substitui a obediência a Deus. Vai te sufocar e sufocar a tua família. Você precisa de um coração obediente para que o serviço seja prazeroso e traga bênçãos para você e para a sua casa. Então, depois dessa desgraça toda, de muitos problemas na vida dele por causa da desobediência, no capítulo 35, Deus chama ele de novo para voltar para Betel. E ele dá ouvidos. E agora ele vai obedecer. Depois de parar de dar soco em ponta de faca, e não foi isso que eu fiz aqui, mas apesar de parecer, eu também faço isso, como Jacó, fico insistindo, dando soco em ponta de faca, nas mesmas coisas. Agora, ele vai parar de lutar sozinho e vai seguir as ordens de Deus. Ele vai confiar em Deus e obedecer. Porém, nesse tempo todo, de lá para cá, a sua família acumulou alguns ídolos. Raquel tinha trazido ídolos desde a casa do seu pai. Seus servos, seus funcionários, as pessoas que ele contratou ali, tinham ídolos na casa desse homem, que era um homem da promessa, servidor de Yahvé. Ídolos debaixo da sua casa, debaixo da autoridade de Jacó. A presença desses ídolos na família de Jacó demonstra uma prática do tipo Deus e mais alguma coisa. Não, aqui Deus é o principal, o nosso Deus é Yahvé, o Deus de Moisés, de Abraão. Mas tem mais algumas coisinhas aqui dentro de casa. Nós servimos Yahvé, mas por precaução, nós oferecemos a devoção a alguns outros ídolos também. Uma lealdade dupla. O que o Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8, vai chamar de ânimo dobre, mente dividida. A mente dividida não é de alguém que substitui Deus por algum ídolo, mas adiciona na sua fé alguma outra coisa. Por isso quem está mais tentado a ter a mente dividida somos nós sentados aqui. Quem está lá fora, que escolheu não servir a Deus, está com a mente no lugar errado, mas com uma coisa só. E a gente é tentado a dividir a nossa mente. Jacó sabia que essa confiança dividida, essa segurança incompleta em Deus. Não, eu confio, Deus é minha rocha, minha fortaleza, eu canto isso, eu oro isso. Mas essa segurança incompleta não era o que Deus exigia. Então Jacó sabia que esses ídolos que tinham debaixo da sua casa deveriam ser abandonados.
E ele começa a fazer uma faxina da idolatria na sua vida, na sua casa. E assim como Jacó, nós dizemos com nossa boca e até acreditamos naquilo que a gente fala, que não existem outros deuses em nossa vida. Mas na prática não é bem assim. Na prática nós vivemos como politeístas. A nossa idolatria do tipo uma coisa, Deus e mais alguma coisa. Eu quero a Deus, eu preciso de Deus, mas eu quero um marido, uma esposa. Jamais serei feliz sozinho. Algo. Eu quero Deus e uma família. Eu quero Deus, eu preciso de Deus e uma cintura menor, um corpo maior, um nariz menor, umas orelhas mais rente à cabeça. Eu quero Deus, mas eu quero Deus e eu preciso da saúde perfeita. Eu preciso da minha saúde, meus exames sempre aqui, meu corpo aqui. Esse acaba virando um ídolo na minha vida. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, mas eu preciso de uma reserva de emergência, de uma poupança recheada. Eu quero garantias para o meu futuro. Mas Deus é a minha garantia, mas meu emprego também é. Não, Deus é a minha garantia da felicidade, mas o meu casamento também é. Meus investimentos também são. E porque a mente dividida, eu obedeço a Deus parcialmente. Não, Deus é o meu Deus, eu obedeço a Ele em tudo, ou quase tudo, porque minha mente é dividida. Mas nós não fomos criados para ser assim. Não fomos criados para aguentar o peso de suportar falsos deuses em nossa mente. E por isso nós nos tornamos pessoas de mente dividida. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 8, nos tornamos inconstantes em tudo que fazemos. Inconstante. Você não persevera, você não confia, você não prossegue naquilo que você fica inconstante, porque você está com a mente dividida com outros deuses. E muitas vezes é preciso, realmente, haver uma crise. Parou aqui de passar. Aí. Muitas vezes é preciso haver uma crise para apontar a nossa tolice e nos colocar no caminho de volta para Betel, caminho da obediência, da adoração e da confiança exclusiva em Deus. Jacó é um homem que sofre por sua confiança em si próprio, nos seus meios, nos seus ídolos, mas agora ele está encarando os fracassos e se prepara para expulsar os ídolos da sua vida, da sua casa, debaixo da sua autoridade. Ele é um homem que finalmente está aprendendo a lealdade exclusiva somente a Deus. Por isso, seja qual for a sua instabilidade, a sua crise que você venha a passar, que nós venhamos a enfrentar, que ela nos conduza ao arrependimento. Precisamos olhar para a história de Jacó e ver o que ele fez com esses ídolos. Agora. No versículo 4 do capítulo 35 de Gênesis, nós vemos que Jacó, ele enterra esses ídolos aos pés de uma árvore famosa na região. Alguns estudiosos dizem que essa árvore ali era um local de adoração aos deuses, junto à árvore famosa em Siquém. Uma árvore onde havia culto aos deuses ali. Jacó toma uma atitude para abandonar o passado e viver na confiança em Deus, a sua única esperança. Pode tirar. Jacó, ele realiza simbolicamente um funeral para os ídolos dele. Um funeral. No mesmo lugar onde os ídolos eram adorados, ele enterra esses ídolos. Chega, acabou, vocês vão morrer. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo descreve uma lista de comportamentos idólatras. Ele diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual. Ele vai citar alguns aqui, mais evidentes daquela cultura, daquela igreja. Da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância,
que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês estavam acostumados a praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da língua obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Fomos criados à imagem de Deus. Mas quanto mais nós adoramos um ídolo, mais nós conformamos à imagem dele. Tem um livro de um autor que ele diz, nós nos tornamos, você se torna aquilo que adora. Aquilo que você adora vai conformando a sua vida, o seu caráter, até a estética. Fazer morrer um ídolo é ser restaurado à imagem do seu Criador. Ser semelhante a Ele. O nosso comportamento irado, explosivo, o meu comportamento maldoso, vitimista, mentiroso, ganancioso, são indicadores do que ou de quem nós estamos adorando. Por isso eu quero te convidar essa noite a refletir sobre o que tem ocupado um lugar indevido no teu coração. O que está no teu coração te prometendo segurança? Te prometendo conforto, prazer e até entrega, de certa forma, alguma das ilusões disso. Mas tem te levado a rejeitar Jesus e ignorar o melhor de Deus para a sua vida. Está te iludindo, está furtando a sua vida, roubando a paz, a alegria, a liberdade que Jesus Cristo te deu quando te tirou do Egito. Meu convite é para que você baixe sua cabeça agora e fale com Jesus. Peça para o Espírito Santo te sondar e revelar em seu coração. Você já pensou em algo essa noite? Deus já te mostrou, eu creio. Pergunte a si mesmo: o que você mais teme perder nessa vida? Ou aquilo que, se fosse tirado de você, faria a sua vida não ter mais sentido? O que mais ocupa os seus pensamentos? Quando não tem nada exigindo a sua atenção, a sua concentração, o que é aquilo pelo qual você sonha acordado? Se é que você está tendo tempo para isso, né? Onde está firmada a sua identidade, o seu valor, quem você é? É em algo que você faz? Que as pessoas dizem porque você é ótimo, ótima naquilo que você faz? É reconhecido, aplaudido pelo quem você é a partir de algo que você faz ou tem, ou quer ter? O que você procura quando está precisando de alívio? Quando você está cansado, ou ansioso, ou frustrado, triste, chateado, a quem ou ao que você procura? Você foge para onde? Foge para o álcool? Foge para a pornografia? Foge para o trabalho? Foge para o turismo? Foge para o conforto? Foge para a cama? Para quem? Jesus tem ocupado lugar nessas respostas? No lugar certo? Seja sincero com você. Não é para mim que você está respondendo. Ouça Deus falar com você e responda para Ele. A resposta nem sempre é óbvia. Nós poderíamos explorar cada um desses deuses numa nova série de mensagens para identificar, aprender a como destronar esses deuses em Cristo Jesus
na palavra dele, no poder do Espírito Santo. Mas eu creio que Deus, para algumas pessoas aqui essa noite, já está falando algo ao seu coração que você precisa sepultar. Chega desse Deus, chega dessa mente dividida, desse ânimo dobro, dessa confiança falsa que você tem em outra coisa que não é eu, não é a minha cruz, o meu sacrifício, o meu amor por você, a minha palavra que te dá garantia de vida, de sustento, de alegria, de satisfação. O que está ocupando no teu coração um lugar que somente Cristo Jesus deveria ocupar? Meu desafio para você é sepulte os seus ídolos. Te desafio a escrever nesse papelzinho que você tem aí, se você quiser, os ídolos que você quer sepultar. Aquilo que tem insistido no seu coração. Aqueles pecados que você insiste em cair, que você insiste em voltar. Você quer justificar, não, mas eu preciso disso por causa daquilo. Não, mas isso aqui eu tenho que ir por causa. E você quer justificar para você mesmo e para Deus que você não está confiando somente a Deus, a sua adoração não é exclusiva. Não olhe para o seu irmão do lado, é você. Se você quiser escrever aí nesse papelzinho, eu te desafio, deixa claro para você, dê nome ao seu pecado. Dê nome aos bois, como a gente fala, né? Identifique, meu convite. Não tem espaço para dividir o trono do seu coração. Talvez seja carência de reconhecimento, insegurança quanto à sua identidade em Deus. Talvez a segurança sua é mais no teu trabalho, no teu potencial, nos teus bens, na tua carreira, nos teus diplomas, na tua imagem, no teu dinheiro. Talvez você esteja esperando a felicidade plena na família. Mas é sempre um quando, porque quando eu casar eu vou estar realizado. Mas quando eu tiver meus filhos eu vou estar realizado. Quando meu filho se formar eu vou estar realizado. Quando meus netos nascerem eu vou estar realizado. Quando os meus netos estiverem saudáveis com suas famílias eu vou estar realizado. Nunca! A satisfação plena vem somente em Cristo Jesus e é a partir dele que você vai desfrutar de todo esse processo de vida. Sem a idolatria. Já é tempo de sepultar os nossos ídolos do poder, da riqueza, da manipulação, da segurança, do conforto. É tempo de fazer morrer os deuses dos nossos desejos pecaminosos. Meu convite é que você, em oração, se quiser, saia do seu lugar e coloque esse papelzinho dentro desse caixão. Sepulte o seu ídolo. Não tenha medo, vergonha de ninguém. Eu não vou abrir, não vou ficar lendo, não vou fazer diagnóstico de letra. Ninguém escreve mais nada para ninguém hoje, é tudo mensagem. Não quero saber, é você e Deus. Eu quero sepultar aqui, hoje. Faça isso simbolicamente, dentro desse caixão. Sepulte hoje, faça disso um marco na sua vida. Quando a tentação chegar no seu ouvido, na sua carne, quando o diabo falar para você, quando você for tentado, você vai se lembrar, não, em nome de Jesus, eu sepultei esse ídolo, eu não sirvo mais a esse Senhor. Eu posso dizer não. Eu posso olhar para Jesus e ter alegria plena em Jesus. Esse pecado não tem poder sobre você. Faça morrer esse ídolo em Cristo Jesus. Sepulte. É você, o Espírito de Deus. Volte para o seu lugar em oração. Por quê? Se você tentar fazer isso sem Jesus Cristo, você irá falhar. Você pode ser obstinado a lutar contra esse pecado, mas se você fizer isso sem Jesus Cristo, você vai falhar, você vai voltar para a lama como um porco, como um cachorro que volta ao próprio vômito. Você vai procurar outras coisas para confiar. Jesus Cristo, sendo Deus, não mudou o que Deus revelou no Antigo Testamento. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus é Deus.
Jesus pode te libertar da escravidão do teu pecado. Jesus pode destronar os falsos deuses que insistem em dominar o teu coração e gerar caos na tua família, na tua casa. É tempo de voltar para Betel, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo Espírito Santo em você, você pode sepultar atitudes do tipo Deus e mais alguma coisa, para poder viver a nova vida, sem apego idólatra às coisas da terra, e você poder antecipar a alegria que há somente em Jesus, meu irmão, meu amigo. Jesus guardou o primeiro mandamento. Jesus guardou a primeira palavra perfeitamente e nos ensinou a orar: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós podemos antecipar essa alegria do reino dos céus, do reino de Deus, quando nós vivemos na terra confiando em Jesus e obedecendo às palavras de vida do nosso Deus. Por isso, não se apegue, não adore, não gaste a sua vida, não perca tempo, energia, emoções de maneiras dolorosas, danosas a você, a sua família. Organize as suas prioridades em Deus. Não perca o foco naquilo que vai ser reduzido ao pó. Tudo passará. E tu está gastando tua vida no que hoje? Deixe seus ídolos sepultados e não olhe para trás. Vá para Betel. Não seja insensato. Continue orando. Reconheça seu pecado, arrependa-se da idolatria, olhe para a cruz, para o perdão e restauração que há em Cristo Jesus. Vou convidar o pessoal do louvor já para subir. Ame a Jesus, meu irmão. Viva o que Jesus viveu. Viva a nova vida em Cristo Jesus. Confiar nele, obedecer pelo poder do Espírito Santo, praticando a justiça, a misericórdia e andando humildemente com o Senhor teu Deus, obedecendo as palavras de vida. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, a Bíblia nos diz que os nossos filhos vão nos perguntar: por que essas leis? O que significam essas leis? E a Bíblia nos diz como responder. Ela não diz para a gente responder porque Deus mandou, é assim, porque é assim e pronto, final, porque sempre foi assim. Deuteronômio nos diz, está aqui o texto, desculpa, né? Já está ali, obrigado. Não, no futuro seus filhos lhes perguntarão: o que significam esses preceitos? Decretos, estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhes deu, falando dos filhos, para os pais. O que significa isso? Então vocês dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua forte mão. Pregue o evangelho. Por que, pai, que eu tenho que fazer isso? Por que, mãe, que eu tenho que fazer isso? Por que Deus quer isso? Porque nós éramos escravos, filho. Escravos do nosso pecado. Papai e mamãe eram escravos. Pregue o evangelho. Mas o sangue do Cordeiro nos deu livre passagem. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus perdoou a gente. A mão poderosa da graça do Senhor nos tirou do lamaçal, da escravidão e nos colocou no reino de luz. A ressurreição de Jesus, filho, nos dá nova vida. E Deus nos dá palavras de vida para que nós possamos desfrutar da liberdade. Nós obedecemos a lei porque é melhor, porque é o melhor de Deus para nós. Porque éramos escravos, mas Ele nos libertou. Nós confiamos e podemos obedecer no poder dele que opera em nós, irmãos. Nós queremos antecipar a alegria dos céus, diga isso. Nós queremos antecipar a alegria dos céus, vivendo na terra a vontade de Deus, obedecendo ao Pai. A prática desse mandamento, não tenha outros deuses além de mim, requer que a gente rejeite os ídolos, sepulte os ídolos. Esse é o aspecto negativo. Mas há o aspecto positivo, ativo, do que fazer. É tempo de buscar mais a Jesus. Fazer compromisso em buscá-lo na sua palavra, nos GCs, na comunhão, nos cultos, na oração, na devoção pessoal.
Não apenas fazer essas coisas como os itens de lista, mas conhecer a Ele. Nós não podemos adorar um Deus que não conhecemos, e por isso que Ele se revela a nós. Devemos buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Já é tempo de amar mais a Jesus, responder a Ele com amor à sua obra, com amor à sua criação, responder a quem Ele é, o que Ele faz por nós, com zelo e bom testemunho, como representantes dEle. Já é tempo de temer a Jesus, ter respeito para com sua palavra, sua vontade, amor ao próximo, respeito ao próximo, que carrega a imagem de Deus também. Seja ele quem usa um boné azul, quem usa uma camisa vermelha, é digno do amor de Deus em Cristo Jesus. Alguém disse que o amor é o motivo inicial para a obediência e o temor de Deus é o grande removedor da desobediência. Se você ama, você quer fazer. Se você teme, você não faz. Aquela olhada, do pai para o filho antes dele fazer a coisa errada, que ele lembra, tem consequências se eu fizer. Não tenha outros deuses além de mim. Amém.